Olá, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre condicionais. Como eu tinha falado com vocês na aula passada, existem casos em que os comandos sequenciais não são suficientes para resolver o nosso problema. Por exemplo, a gente fez as operações para converter Celsius para Fahrenheit, por exemplo. A gente fez outros comandos, por exemplo, para calcular a área de um círculo. Só que existem programas em que o fluxo vai diferindo. Então, por exemplo, a gente viu que quando foi calcular o delta podia ser negativo e com isso a gente não ia conseguir executar o programa. Então, a gente usa as condicionais nesse caso. As condicionais ocorrem quando o fluxo padrão único não é suficiente para resolver um problema. Então, quando esse fluxo único não é suficiente, a gente vai fazendo ramificações desse problema inicial. Então, a gente identifica quantas são as ramificações necessárias para o nosso problema. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês nas próximas aulas a calculadora. Se a gente pensa numa calculadora com operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente tem 4 opções diferentes e a opção escolhida vai ser aquela que foi digitada pelo usuário. Então, a gente tem que verificar qual foi a opção digitada pelo usuário e assim realizar a operação dada na calculadora. Então, é importante a gente observar que existem códigos em que um fluxo único não é suficiente e é por isso que a gente usa as condicionais. As condicionais na linguagem C são representadas pelo comando if. Então a gente faz uma condição. If, condição, a gente põe if, abre chaves, abre parênteses, desculpa, em seguida abre chaves, um conjunto de códigos. Terminou essas condições, a gente pode ter um else. O que seria o else? A execução de um segundo conjunto de códigos que vai ser executado de forma independente do primeiro. Então, se a primeira condição foi satisfeita, a segunda não vai ser verificada, tá? Se a gente quer que a primeira instrução seja verificada, a segunda instrução seja verificada, a gente não usa o else, tá? Quando a gente quer que as duas sejam verificadas, a gente coloca if, um conjunto de instruções, depois if de novo, um segundo conjunto de instruções. Quer que a primeira instrução seja executada, a segunda instrução seja executada apenas se a primeira não foi executada, usa o else, tá bom? E aí a gente consegue construir códigos mais completos, mais robustos, com maior número de ramificações possíveis. A gente usa essas condicionais para tratar erros, por exemplo. Se, por exemplo, a gente criou um código em que não é possível cair em nenhum conjunto de instruções, aí a gente coloca uma condição padrão para que, se não caiu nesse conjunto de instruções, a gente caia naquela que é realizada de forma automática, tá? Então, o uso do if e else acontece em muitas situações na computação. E nos próximos slides, nas próximas aulas, que vão estar ainda disponível no PDF dessa aula, eu vou colocar para vocês alguns exemplos, tá? Eu coloquei, na verdade, 3 exemplos. O primeiro apresenta o uso do comando if else para calcular a raiz, as raízes de uma função de ordem 2. Eu tenho, por exemplo, uma função expressa por ax² mais bx mais c para calcular as raízes, como a gente já tinha feito na aula anterior, mas usando os comandos if e else. Usei também um segundo programa para calcular se o número digitado pelo usuário era neutro, par ou ímpar. E um terceiro programa eu coloquei para vocês para a gente poder simular essa calculadora que eu havia falado. E, pessoal, é importante que eu coloquei alguns exercícios para vocês fazerem e que deverão ser entregues a mim.
e estão descritos também nesse documento, tá bom? Então, um abraço, qualquer coisa estou à disposição de vocês para sanar as dúvidas recorrentes a esses comandos condicionais, tá bom?